Estamos recebendo ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Imigrantes a Maria do Socorro Jô Moraes, ela que está em seu terceiro mandato como deputada federal pelo estado de Minas Gerais, iniciou a sua militância política na década de 1960 no movimento estudantil, quando era estudante secundarista na Paraíba. Mais tarde foi diretora da União Estadual dos Estudantes e presidente do Diretório Acadêmico e Faculdade de Serviço Social. Foi presa 2 vezes durante o regime militar, em 1968 e 1969. Em 1972, mudou-se para Belo Horizonte, onde se filiou ao então clandestino Partido Comunista do Brasil. Elegeu-se vereadora em 1996 pelo PCdoB, permaneceu no cargo até 2002, quando foi eleita deputada estadual. Nas eleições de 2006, conquistou uma vaga na Câmara dos Deputados, recebendo mais de 100 mil votos. Jô Moraes, bom dia para você, muito obrigado pela sua presença, é um prazer enorme recebê-la ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Imigrantes. Bom dia sobretudo Elvis, porque você representa um tempo da minha geração, um tempo em que a juventude se rebelava, cantava e, sobretudo, lutava. Por isso que é uma alegria muito grande eu vim para a Rádio Imigrantes, ter essa oportunidade de conversar com o povo e, sobretudo, com as mulheres, porque as mulheres têm que fazer tanta coisa dentro de casa, correndo, que ela se informa pela rádio, e por isso é tão importante o trabalho que você realiza e que contribui para a população. Muito obrigado. Deputada Jô Moraes, a senhora foi situada entre os 3 primeiros colocados em recente pesquisa de intenção de votos para o Senado, representando o estado de Minas Gerais. Isso já estava previsto no planejamento do partido? Como é que a senhora viu toda essa notícia, essa movimentação? Nós estivemos participando intensamente da vida, da história e da luta do povo mineiro. Minha história, apesar de ter nascido na Paraíba, eu estou aqui há 46 anos, e dentro dessa construção, nós procuramos fazer da nossa vida uma vida ligada mais à luta do povo, à luta pela democracia, contra a carestia. E, neste momento, o PCdoB considerou, olha, os partidos estão discutindo saídas, os partidos querem apresentar suas ideias. E o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, que sempre na sua história fez muita aliança política com o Partido dos Trabalhadores, disse que, olha, chegou a hora para a gente dizer para o povo brasileiro o que a gente quer, como é que desenvolve esse país, como é que gera emprego, como é que a gente pega crédito para que o pequeno empresário, para que o pequeno agricultor, para que as mulheres empreendedoras possam ter alternativas. E dentro desse sentido, a minha pré-candidatura ao Senado tem como bandeira isto: dar força para Minas, discutir as alternativas para Minas e, sobretudo, para políticas públicas que fortaleçam as mulheres. Deputada Jô Moraes, a senhora foi vereadora, foi deputada estadual, está no seu terceiro mandato como deputada federal, tem acompanhado essa evolução da participação efetiva das mulheres na política, mas a senhora acredita que essa participação ainda tem sido muito pouca, e por que isso acontece? Olha, Elvis, as mulheres, elas praticamente fazem a metade do Brasil acontecer. No mercado de trabalho, nós já somos um número elevadíssimo. Nas doutoras, nas universidades, nas academias, e muitas empresas nós dirigimos, mas na política parece que os homens têm muito medo da presença da mulher na política. Nós hoje nós conquistamos aquela proposta de cotas que garante 30% das candidatas em 95, imagina, em 95, e nós chegamos a 2018 tendo apenas 10% das mulheres na Câmara dos Deputados. O que ocorre? Primeiro, as mulheres não são preparadas, desde criancinha, para ocupar espaços mais importantes. Os homens vão, briga na rua, joga futebol, quanto mais agressivo, mais os pais elogiam, e as meninas têm que ficar em casa, brincando de boneca, não se preparando para a vida comum. Isso é um dos aspectos, mas também os partidos políticos secundarizam a formação das mulheres. Os partidos políticos não cuidam
de cursos. E tem um terceiro aspecto, que é o mais complicado. Onde é que as mulheres deixam seus filhos para participar das reuniões de partido político? Muitas vezes é à noite, as convenções são durante o dia, e não existe nas convenções, a não ser excepcionalmente, meu partido, o PCdoB, cuida das convenções, não existe espaço para as crianças. Por isso que não é a mulher que não quer participar, é que a vida, os partidos e o processo não cria condições para ela participar. Apesar dos índices alarmantes sobre a violência contra a mulher, nós notamos que o assunto não é tratado com efetividade no âmbito escolar. O que a senhora pretende fazer para mudar isso? Olha, nós temos um projeto, eu apresentei um projeto em que inclui no Plano Nacional de Educação um dos princípios que é orientar a criança na escola para o debate sobre o papel da mulher e a valorização da mulher. Isso incluindo o esforço, o respeito, mas, sobretudo, o combate a qualquer tipo de preconceito, e, no caso específico, o que alimenta a violência é o preconceito de achar que a mulher é uma propriedade do homem e que tem que bater. São cenas... Elvis, eu fui presidente da comissão parlamentar mista de inquérito lá no Congresso Nacional. Andei esse Brasil, visitei 16 estados. É dramático você ver a repetição de situações como nós tivemos em Alagoas, estivemos recentemente em Santa Luzia, aqui em Minas, o fato do marido assassinar a mulher e depois se suicidar. A irracionalidade da violência contra a mulher é tanta que nós chegamos a esse ponto recentemente na Grande BH também, de que o cara matou a mulher e o filho. Então, há uma preocupação de envolver, e eu acho que isso que você coloca é fundamental, pautar nas escolas, onde os meninos constroem seu pensamento primeiro, é na primeira infância que ele constrói valores, a ideia de que não há a mínima racionalidade à violência que é desenvolvida contra as mulheres, sobretudo as mulheres que os homens acham que são donos. Muito bem, são 7h39, estamos ao vivo pela Rádio Imigrantes, eu sou Elvis Passos, é um prazer estar em sua companhia. Hoje nós temos a grata satisfação de receber a deputada federal Jo Moraes, ela que é pré-candidata ao Senado representando o estado de Minas Gerais. Falando em Senado, deputada, a última vez que o Senado Federal teve a força de uma mulher mineira foi em 1990 com a senadora Júnia Marise, depois nunca mais nós tivemos uma representante mulher. A senhora acredita que está na hora da mulher retornar ao Senado representando Minas depois de tantos anos? Eu acho que está na hora de Minas voltar ao cenário político do país, retomar a força que historicamente sempre teve. Minas Gerais tem um papel eu diria desde a Revolução de 30, desde a Revolução Constitucionalista, passando por momentos, inclusive, do período do qual foi perseguida a ditadura, que nós tínhamos mineiros, lembrando do papel democrático que nosso querido Tancredo Neves realizou. As mulheres têm que retomar esse caminho, porque eu não acredito mais, não existe lideranças masculinas que possam ir para o Senado para brigar. Eu diria literalmente, defender Minas, defender a economia mineira, valorizar os incentivos que sempre os governos federais deram para Minas, vai depender muito da presença de uma mulher. Por isso que o meu partido apresenta essa candidatura. Acho que está na hora. Minas Gerais, você citou aí, a ex-senadora Júnia Marise foi uma figura que teve uma trajetória muito decisiva, inclusive durante o seu mandato, com o qual eu me espelho e respeito muito. Por isso que eu acho que está na hora. São 2 votos, é bom lembrar. Neste momento... Nós teremos 2 vagas nessas eleições. Exatamente, o mais certo é isso. São 2 vagas nestas eleições para o Senado Federal.
que representa você poder dar 2 votos. Ou seja, a pessoa vai ter que votar 2 vezes para o Senado. Vai votar 2 vezes, sob pena de deixar de contribuir na sua escolha. Por isso que nós estamos andando por Minas Gerais, conhecendo as propostas. E lhe digo, Wesley, que ontem Elvis Passos, eu lhe digo que ontem eu estive com um conjunto de mulheres, uma reunião aqui em Teoflotone, onde a gente está discutindo a criação da União Brasileira de Mulheres de Teoflotone. E eles fizeram as observações, porque a gente tem que aprender com todo mundo, de 2 coisas. Não se pauta o assunto da mulher em todos os lugares. É preciso que, se você vai para uma atividade esportiva, como é que se adequa a presença da mulher? Se você vai conduzir uma rádio, como é que na programação, na grade de coisa, entra a demanda da mulher, as preocupações? E o segundo aspecto que eu achei muito interessante que eles propuseram foi: tem que ter um espaço onde a mulher possa falar dos seus problemas. Qualquer lugar, palestra, ela recebe palestra, mas não existe um espaço em que a mulher possa dizer: olha, eu enfrento isso, eu preciso de que vocês me ajudem nessa dimensão. Por isso, nós estamos nesse processo, mais do que uma pré-campanha, sobretudo, aprender, sentir o que as mulheres querem. Só uma observação, que na entrevista anterior, se falou em segurança pública, uma das pessoas presentes levantou: olha, ela trabalha no sistema prisional. É um problema, as mulheres são tão poucas, as profissionais, no sistema prisional, que as revistas íntimas, muitas vezes, deixam de ser feitas porque não tem funcionário suficiente para realizar a revista íntima. Veja como é fundamental, até na segurança pública, até no controle de que não entre droga dentro da cadeia. Este processo depende da ação das mulheres, para ver a força que representa uma presença da mulher em qualquer atividade do país. Deputada Jo Moraes, voltando um pouco a respeito da violência contra a mulher, do crime propriamente dito, com relação à Lei Maria da Penha, a senhora acredita que diminuiu um pouco mais a onda de violência depois da implantação dessa lei? Eu diria que nós tivemos uma grande vitória. A sociedade brasileira tomou consciência de que matar mulher é crime. Porque não havia, tinha aquela história, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, não havia consequência, havia uma grande impunidade, as famílias, coitadinho, matou a mulher, perdeu a família, e agora o criminoso ainda era visto como uma vítima. Eu creio que a Lei Maria da Penha criou uma consciência na sociedade brasileira completada, reforçada pela lei do feminicídio. E fui relatora da lei do feminicídio, lá na Câmara dos Deputados, com esta tipificação, há uma consciência de que não é possível mais se compreender disso. Mas qual é o problema? É que a violência contra a mulher é um problema muito cultural, é algo que os homens têm que ser educados, e educados desde a primeira infância, por isso que a gente considera que é fundamental, desde a primeira infância, um clima de respeito, porque o homem se considera dono da mulher. A maioria dos assassinatos é por ciúme. É uma insanidade você imaginar que a mulher que você ama, que você escolheu para fazer uma família, você mata ela e muitas vezes está atingindo os próprios filhos. Por isso que a gente tem que intensificar uma campanha cultural, uma campanha de redes, uma campanha de consciência de que o papel da mulher não é um papel de submissão, de cuidar das coisas da casa, de os meninos só ficarem com ela, porque às vezes o menino não passa na escola. Quem vai na escola para acompanhar é só a mãe.
Todo mundo sabe que marido e mulher têm que se complementar como autoridade na formação das crianças. E se o pai não está presente, se o pai repassa uma imagem de violência na relação da família, nós não conseguiremos nunca superar esse grau. Por isso que eu acho que, em relação à violência contra a mulher, nós temos dois movimentos, Elvis. Um movimento de punição, e esse a Lei Maria da Penha trouxe muito bem, acrescentando um dado: os criminosos têm que ser reeducados. Eu defendo programas de reeducação para os criminosos. Então, um movimento de punição e um movimento de prevenção. Esse se dá nos bancos das escolas, no seio das famílias, nas campanhas de ruas, para valorizar e impedir que cresça tanto essa violência contra a mulher. Muito bem, 7h47, participação da deputada federal Jo Moraes no estúdio ao vivo aqui da Rádio Imigrantes FM, ela que é pré-candidata ao Senado aqui por Minas Gerais. Deputada, no âmbito do desenvolvimento de Minas, a senhora defende projetos regionalizados. Que tipos de projetos são esses e o porquê dessa regionalização? Em primeiro lugar, é bom a gente saber que o país está vivendo uma crise econômica gravíssima. E o governo Temer, que assume após um golpe, ele não estimulou aqueles mecanismos que os estados têm para ajudar o povo a sobreviver. Já houve tempo em nosso país que havia frentes de trabalho aqui mesmo, no governo Hélio Garcia, logo depois da saída do governador Tancredo Neves. Há uma crise, você cria frentes de trabalho nas estradas, na agricultura. Então, era preciso responder. Hoje, o governo Temer, a única coisa que sabe é dar espaços para os grandes grupos econômicos internacionais, vender a hidrelétrica Jacemig, querer vender o setor elétrico do país. Então, dentro disso, a gente tem que enfrentar os problemas com que a gente tem. O governador Pimentel enfrentou uma crise gravíssima financeira, fruto de uma precarização do Estado, de despesas, de uma herança que está séria. A experiência que o governo Pimentel teve através do secretário de Fóruns Regionais, o secretário Adson Ribeiro, que deve estar hoje na cidade, propôs algo que fosse: vamos criar os arranjos produtivos locais com base na vida e na experiência de cada núcleo regional. O mesmo tratamento do sul de Minas não pode ser aqui do Vale do Jequitinhonha e Mucuri? Você foi preciso. O sul de Minas, eu estive lá, está um grau de desenvolvimento tecnológico grande, tem um estímulo das cidades circunvizinhas de São Paulo, que tem uma economia avançada. O sul de Minas tem um desenvolvimento tecnológico, indústrias avançadas, e o Jequi enfrenta essa solidão de recursos, de investimentos. Então, quando ele pensava, olha, vamos fazer o fórum, os arranjos produtivos locais de biscoito de São Tiago. Então, o governo toma iniciativas, cria uma burocracia mais facilitada, porque eu fico impressionada como o Estado brasileiro atrapalha o empreendedor, para, em vez de ter rapidez na tramitação dos papéis, dos projetos, para que as empresas possam trabalhar com tranquilidade, é que se atrapalha muito. Ele levantava, lá em Conselheiro Lafayette, arranjo produtivo local dos equídeos, os cavalos e mulas. Então, ali você criou uma possibilidade, ali tem criadores de cavalos e mulas, e você pegou o governo e criou mecanismos para facilitar. Essas propostas de regionalizar o desenvolvimento são um grande desafio que o futuro nos trará, e eu acho que o Senado pode ajudar recolhendo recursos. Deputada, só para a gente finalizar, estamos com o tempo quase estourado aqui no Repórter da 100. A senhora acredita que o país está passando por uma instabilidade institucional? Olha, grave institucionalidade institucional.
grave crise, grave instabilidade institucional. Elvis, eu fui presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Recebi 90 embaixadores, delegações de todos os lugares. E havia, no período de Lula e Dilma, um certo encantamento com a situação do Brasil, democrática e de desenvolvimento. Nós estamos numa grave crise, teremos a eleição como o caminho e o momento para escolhermos quem vai cuidar deste país. Esta eleição não é do voto nulo, não é do voto em branco, não é da abstenção. Esta eleição é a hora do cidadão dizer, olha, eu não quero roubalheira, eu não quero que desvie, eu quero que haja investimentos, crédito, para que a economia desse país gere emprego. Por isso que está na hora do cidadão e da cidadã votar para dizer, olha, eu não quero isso, quero um futuro melhor para o país. Deputada Jo Moraes, eu queria agradecer de coração a presença da senhora aqui nos nossos estúdios, dizer que é um prazer imensurável recebê-la e conhecê-la pessoalmente, nós que já acompanhamos a sua trajetória de luta há muitos anos e a gente fica muito satisfeito com a sua presença. A senhora pode ficar à vontade para suas considerações finais, por favor. Eu queria agradecer ao espaço, este espaço, esta oportunidade de a mulher falar sempre é algo importante, é uma conquista, e dizer ao povo de Teoflotone, da região, que a valorização de meios de comunicação como esse, desta rádio, que cria este espaço, é o caminho de informação e de construção do pensamento. Estou muito feliz de estar aqui e quero agradecer por saber que você pode cantar também para nós a canção da esperança que Elvis Presley cantava. De cantor nós só temos o nome mesmo, né? Muito obrigado também, presente aqui o secretário de Esporte John Sleno, aqui nos estúdios da rádio.